tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de programação para a internet 2. Meu nome é Daniel. Eu sou o cara que acha esse vídeo na internet. O cara tá procurando lá React, e aí ele acha essa aula aleatoriamente no YouTube. Ninguém não vai comigo do vai indicar o cara. E ele vê eu começando a aula assim: olá, tudo bem? Bem-vindo. O cara vai chegar lá, droga. Talvez esteja certo, mas termina de ver a aula, irmão. Vê a aula aí, depois você me fala se é uma droga ou não. Tá? Talvez você ache uma droga porque ela tá na metade, né? Então tem que ver a aula anterior. Porque ver esse negócio do meio assim fica difícil. Mas vamos lá. Bom, vamos hoje continuar o React. Hoje a gente vai falar sobre rotas. Rotas. O que é rota? É a polícia de São Paulo. Não, não é. São Paulo que é a rota, não é? Ou é BH? Não lembro agora. A polícia que é uma rota. Mas não é isso que eu tô falando. Rota de caminho. Tá? A gente falou semana passada que é o React, né? É um framework voltado para aplicações Single Page Application, as famosas SPA, SPA. E aí, por essas aplicações rodarem em uma única janela, digamos assim, uma única página, uma única aba, na verdade, assim, a maioria dos sites roda em uma única aba, me expressei mal. Em uma única página mesmo, tá? Em um index.html. Essa página que ela vai carregar o conteúdo conforme a demanda, conforme a necessidade, tá bom? Ele não precisa ir para outra página, ele não vai para a página fotos.html, pedidos.html, login.html, não, ele fica sempre na mesma página, index.html, e aí ele vai puxando o que precisa, descarta o que precisa e puxa o que precisa. A gente falou, né, na aula passada sobre as vantagens disso e tal, ele altera só o que precisa mesmo, então ele economiza em recursos. Tem o custo do processamento, obviamente, ele tem uma camada ali entre a sua programação e o usuário, mas vocês vão ver que no final das contas, dependendo do que você quer fazer, vale a pena. Bom, só que muitas vezes, por mais que rode em uma única página a sua aplicação, você precisa ter seções dentro dessa página. Seções no sentido de categorias, tá? Áreas diferentes da sua página. Então você pode ter uma área de login, uma área de listagem de produtos, uma área de compra, tá? Uma área de perfil, uma área de notícia. Então, assim, é o mesmo arquivo, mas você precisa carregar informações diferentes. E aí, você precisa de alguma forma para navegar entre essas seções, tá? Como se fosse o link lá do HTML, a tag A, de âncora, certo? Só que, no HTML que a gente viu, o convencional, você aponta para a página que você quer. Então você está lá na página index, e você vai para a página de fotos. Então você clica e vai para fotos.html. É um dos meios de fazer isso. Tá? Eu quero ir para a página de notícias, notícias.html, e assim por diante. Tá? Aqui, a abordagem é um pouco diferente, mas você ainda assim precisa se comunicar com o seu navegador para... precisa criar uma comunicação entre o navegador e o React para ele saber qual seção ele deve carregar na sua página inicial. Certo? E aí, para isso, existe um pacote específico para isso. Um pacote chamado React Router DOM. Vamos instalar ele, ó, npm, vou colar aqui que eu já copiei o nome, ó, React-Router-DOM e install. Já foi, rapidinho. Ou deu errado? Não, deu certo, né? Não, foi tão rápido que eu até assustei. Vamos ver se está aqui. Não. Ué. Tô gravando. Sim, tô gravando. A pessoa que perguntou na época. Ué. Ah, coloquei invertido. É npm install e o pacote. Viajei aqui. Bem que eu vi que foi rápido demais. Não tô doido não, ué. Bom,
Instalando aqui, enquanto isso. Vamos focar aqui, ó, no nosso app, tá? Que é a nossa página inicial. Depois que instalar aqui, eu vou ligar o servidor. Deu. Bom, ó, lembra npm start, né? Pra gente iniciar o site. O padrão dele é a porta 3000. Vai abrir aqui no navegador assim que estiver pronto. Que demora um pouco para subir porque está subindo um servidorzinho. A gente estava... Tá lá, ó, carregar países. Beleza, funcionando tranquilo. E você vê que você está na raiz. Aqui em cima no endereço você vê, né? Você vê aqui, ó, localhost 2.3000, que é o endereço. E aí, a gente vai começar a trabalhar com rotas aqui, ó. Se a gente vai botar, por exemplo, barra Brasil, sei lá, um país, certo? Da mesma forma que você trabalha, gente, com as rotas lá no Node. Vocês fizeram um trabalhinho lá, né? Vocês fizeram assim, né? Acho que 4 pessoas mandou o trabalho do... Inclusive eu lancei as notas, tá? Dos 2 primeiros trabalhos. O terceiro eu ainda não lancei, mas vou lançar. E o quarto aí já vou mandando quem terminou aí, tá? Mas galera, você mandou, você fez... não copiou de ninguém, tá tranquilo, tá? Não precisa desesperar não. Quem não fez aí, corre atrás. Tá falando? No Node. O Node também trabalha com requisições, né? E aquilo lá são as rotas. Então vocês já estão meio que acostumados, né? Você coloca lá o caminho, localhost, 2 pontos, o número da porta, barra filmes, né? Barra o dia do filme. Então é basicamente isso. Você vai traçando a rota para dizer em qual seção você quer entrar. Então vai funcionando da mesma forma. Então vamos lá. A gente vai trabalhar com a rota aqui na página inicial, certo? Só que antes da rota, eu vou fazer uma coisinha. Mas assim, já está instaladinho e tal. Eu vou fazer um detalhezinho aqui que vai ser interessante. Vocês lembram aqui que eu fiz um loop, tá? Na minha variável de países. Lembrando que países é um estado, né? O estado no React, que ele, sempre que for atualizado, ele automaticamente renderiza novamente a visualização. E aí, eu estou dando um loop nele aqui, né? Toda vez que eu encontro um país, eu vou lá e imprimo isso aqui. Só que eu vou fazer diferente, cara. Vamos fazer um CSSzinho aqui, para ficar bonitinho. Vou criar uma class aqui, ó. Vou chamar isso aqui de lista. Eu poderia até, cara... Vou chamar de item país. Tá bom? Vamos lá, vamos criar aqui o item país. Vamos fazer uma coisa divertida? Bora fazer um negócio mais bonitinho? Só para ficar mais sensual no site. Ó, já gostei, ó, já achei mais bonito. O dom do design, né, cara? Tô brincando. Vou colocar um margin right aqui, só para não ficar colado demais a bandeirinha. Um EM é muito. Vou botar meio EM. Aqui no países também. Vou pegar essa div aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma classe nela também. Class name. Aqui eu botei class, ó. Tá errado. É class name. Lembra que eu não posso usar class porque estou dentro do JavaScript. JavaScript, a palavra class é reservada, tá? Eu vou colocar aqui, ó, lista países. Criar esse item aqui.
Vou dar uma enfeitadinha. Não vou perder muito tempo com isso aqui não. Esse aqui eu vou colocar um margem top de 1M, só para não ficar colado no botão. Beleza? E aí o item país, bora fazer uma coisinha legal com ele. Bora botar uma margem bottom, um pixel solid, botar uma cor. Vamos ver como é que vai ficar? Não é margem top, é margem bottom. Dá pra ver? Por que não está dando certo? Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos colocar um... margem. É border. Nossa, viagem é legal. Deus não me fala nada, pô. Vamos botar uma margem aqui de cima e embaixo de meio AM, vai. Esquerda e direito 0. Aí, ó, ficou uma bosta. Ai, ai. Não, peraí, vamos lá. Vamos mudar essa cor aqui. Horrorosa essa cor. Só um teste. Tá tão ruim quanto. Não, 363 é a cor que eu botei de fundo, né, galera? Não resolve. Vou botar um... Nossa, vou botar um 666. Eu ia fazer outra piada aqui pro Maicon, mas não vou não. Você já imagina que eu ia falar, né, Maicon? Eu pedi desculpa pra você. Aí, ó, gostei. Gostei muito, não. Não gostei muito, não. Mas tá bom. Vou botar um flex. Isso. Por quê? Porque se eu botar no flex, aí já alinha tudo bonitinho, ó. Tá bom. Cara, eu achei o seguinte. Eu achei que a margem em cima... Vou botar só esse padding bottom aqui. Só para não encostar embaixo. Opa, o que foi isso? Tá, ficou bom. Sim, ficou bom. Bom ficou, mas ficou mais ou menos. Então beleza, ó. Só para ficar mais bonitinha essa listinha, tá muito sem graça. Bom, então você viu o que aconteceu. Eu tenho aqui essa listinha, tá? E eu tenho essa div. Cara, uma das coisas mais legais do React é você poder trabalhar com componentes. O que são componentes? Você começa a compartimentar as coisas dentro de funções e utilizar os componentes. Tá? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho basicamente esse trecho, certo? Que mostra, olha só, uma bandeirinha e o nome do país e a região dele. Tá? Tranquilo, uma coisa simples, nada demais. Só que eu vou fazer o quê? Em vez de colocar esse código aqui solto aqui dentro, eu vou criar um componente. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no meu SRC, vou criar uma pasta nova chamada de componentes. Tá? Pode ser o nome que você quiser, mas usa um nome que faz sentido. E aí eu vou criar um arquivo chamado item, não, vou chamar de país item lista.
Tá? Por quê? Porque toda vez que eu precisar de uma lista de países, não importa qual país seja, eu vou fazer o quê? Eu vou carregar esse componente para mostrar a bandeirinha e o nome desse país. Tá? Ó, .js, tá? Olha, é um arquivo JS normal. E aí você vai fazer o quê? Você vai basicamente, cara, criar uma função do React. Então a primeira coisa que você faz, você importa o React. Tá? Tem que ter isso aqui para funcionar. Depois você cria sua função. Export default function. Eu escolhi uma função. Eu botei export default porque lembra que eu falei que toda vez que você tiver um arquivo React, ele tem que ter uma função principal, como se fosse a função main. Só que o React não prende a gente a ter uma função com o nome main. Isso é bom, né? Então, você pode ter várias funções aqui dentro. Cada um faz uma coisa diferente. Inclusive vários componentes dentro de um arquivo só. Só que você tem que falar para ele qual que é o principal. Por quê? Porque quando o cara importar esse componente, por padrão, pelo menos um componente tem que vir. Tá? Então imagina que você vai fazer um componente aqui de interface de usuário. Então você vai criar aqui o seu componente de caixa de texto, de botão, de list box, enfim, um monte de componente visual ali para o cara pra colocar no seu site, no seu aplicativo, que seja. E aí, cara, quando o cara for importar esses componentes, pelo menos um componente tem que ser o padrão. Por exemplo, o botão. Você escolhe um lá que você quiser. Tá bom? E eu vou chamar isso aqui, ó, com o mesmo nome para fazer sentido. País, lista. Opa, errei. Item, lista. Funçãozinha normal, tá? E eu vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um return alguma coisa, tá? O que é esse alguma coisa? É basicamente o que eu quero imprimir. Lembra que eu falei que o return é o que eu quero imprimir? Por que eu estou abrindo e fechando parênteses, tá, gente? É porque eu vou retornar mais de uma linha, tá? Se fosse uma linha só, eu poderia retornar só aqui, ó, por exemplo, olá. Funciona. Mas como eu vou retornar várias linhas, vou retornar isso aqui tudo, ó, então eu tenho que botar um parênteses para falar que é daqui até aqui. Como o JavaScript não tem ponto e vírgula, eu preciso... cada linha nova é um novo comando. Por isso que é para isso que serve o ponto e vírgula, tá, gente, na programação, normalmente. Você põe um ponto e vírgula para falar, acabou o comando, vamos pro próximo. Linguagens que não tem um ponto e vírgula, você só pode botar um comando por linha. Certo? Por quê? Porque ele sabe que... na verdade não, se você botar o ponto e vírgula, no caso o JavaScript ele permite ou não, né? Mas se você quebrar a linha, ele acha que é um novo comando. Tá? Então se eu quero falar para ele que não é um novo comando, eu tenho que abrir e fechar parênteses para isso. Por isso que você consegue, por exemplo, dentro do if, fazer quebrar a linha, se tiver dentro do parênteses. Bom, eu vou pegar esse código aqui, ó, e vou colocar aqui dentro. Então estou retornando isso aqui. Certo? Só que tem um problema. Olha só. O país aqui, vou até tirar isso aqui, ó. Eu estou usando a variável país. Tá? Vamos deixar desse jeito para você ver. Não, vou deixar não, você vai dar aí. Ó, olha só, ele está esperando a variável país para pegar a bandeirinha, a variável país para pegar o nome e a variável país para pegar a região. Certo? Aqui eu tenho a variável país. Só que aqui, aonde está a variável país? Eu não tenho. Mas eu vou receber ela. Certo? Então eu vou fazer o quê? Vou passar aqui. Os params. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, gente. Deu aquele branco básico. Peraí. Não. É props. Viajei. Até poderia botar aquilo ali, tá? Mas não é o ideal para esse exemplo que eu quero dar. Props. O que são props? São propriedades que eu vou passar para esse cara. Certo? Vou fazer o seguinte, vamos devagar. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar um H1. Não, H1 é muito grande.
Vou botar aqui, ó, por exemplo, vou botar uma div elemento da lista, tá? Vou copiar esse código aqui agora. Ó, vai ser só isso. Vou tirar esse props aqui. Basicamente, quando eu chamar o país item lista, ele vai escrever para mim na tela, elemento da lista. Por enquanto, só isso. Tá? Então, ó, eu vou tirar isso aqui tudo agora. Vou colocar aqui numa janela só para não perder esse código. E vou fazer o seguinte. Agora aqui, ó, em vez de colocar aquele código, eu vou... Primeiro, não posso esquecer disso. Eu tenho que importar o componente, ó. Importando meus componentes. Vou fazer isso. Como que eu importo o componente? Igualzinho eu importei aqui, ó. Eu coloco import, eu coloco o nome que eu vou dar para ele, que eu vou chamar de país, item, lista, e eu vou falar de onde que eu vou importar, from, e eu falo endereço, ó, ponto e barra para dizer que é a mesma pasta, ou seja, como eu estou no arquivo app, ponto e barra, quer dizer que eu estou nessa pasta aqui. Aí eu vou entrar na pasta componentes, barra país item lista. Então, o que aconteceu aqui? Olha que interessante, eu importei esse componente, que é basicamente esse arquivo todo. Para quem? Para a variável país item lista. Então, toda vez que eu usar o país item lista agora, eu estou falando que eu vou retornar isso aqui, ó, para mim. Como se fosse um include. Tá? Eu estou pegando um carinha lá e inserindo ele. Certo? E eu vou colocar ele aqui agora. Ó. Eu vou vir aqui e vou colocar. País item lista. Isso é interessante, olha só. Ele vira, basicamente, uma tag. Como se fosse uma tag HTML. Então eu posso usar esse cara igualzinho. Eu uso uma div, igualzinho eu uso um botão. E isso que é a beleza do negócio. Eu posso dar nome aos componentes da minha interface gráfica agora. Então, cara, se eu vou fazer um botãozinho bonitinho no meu site, vou entrar num site aqui, qualquer. A gente vai até usar esse site aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Olha que legal. Tem esse site aqui, né, que é o site de seriados. Eu vou aqui, ó, essa caixinha. Repara essa caixinha aqui. Tem a data, tá? É a data que o seriado passa. Ó, novembro 28 às 10 da noite, 10 da manhã, ou seja. Olha que massa. É uma caixinha, ela é verde em cima, branca embaixo, o texto é branco, aqui o 28 é preto, tem esse tracejadinho bonitinho, tem um espacinho, tem um horário. Então o cara teve o trabalho de fazer uma div, posicionar, usar uns flex ali, mudar o CSS, fez um componente bonitinho, sacou? E aí eu chamo esse componente de, por exemplo, data, sei lá, data episódio. Data episódio. Pode ser, um nome besta, mas eu acabei de inventar isso agora. Hoje não estou muito criativo. Data episódio. E aí, cara, em vez de você toda vez colocar div, class, data episódio, aí você começa a colocar lá, aí coloca onde vai o novembro, onde vai o 28, entendeu? Você vai gastar ali aqui você vai gastar o quê? Umas 10 linhas de código para fazer isso aqui. Mais ou menos, vamos lá. Então você gastou 10 linhas de código para fazer isso aqui. Certo? Beleza, vai fazer uma vez. Tranquilo. Só que vai que em outra página, cara, também tem essa mesma janelinha. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Agenda. Não. Calendário. Também não. Fase regressiva. Não achei outro lugar. Shows. Tá, mas vocês entenderam a ideia, né? Vamos supor que em algum outro lugar do site eu quero usar esse mesmo visual. Eu não preciso ir lá e copiar as 10 linhas. Sacou? Se eu criar um componente chamado data episódio, basta eu vir aqui e colocar, ó, entre chaves, data episódio. Eu criei uma tag. Eu criei uma tag HTML chamada data episódio, cara. Simples assim. Sacou? E aí, com essa tag, eu posso usar onde eu quiser. E eu posso criar atributos para ela, igual a gente faz com HTML. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, um click, sabe, falando que ela vai receber uma função. Então toda vez que eu clicar nesse elemento, vai para uma outra página, por exemplo. Isso é massa por quê?
Porque aí o cara pode clicar em qualquer lugar aqui, ó, para ir para esse horário, por exemplo. Sacou? Então você começa a pegar pedaços do seu código e dar nome para ele. Sacou? Aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui shows. Olha só. Eu tenho aqui um banner, um pôster, um nome, um coraçãozinho e uma estrelinha. Certo? Eu repeti isso aqui várias vezes. Se eu entrar, às vezes, em outra página... Se bem que eu não tô achando nesse site. Vou entrar numa loja virtual. Magazine Luiza. Luiza.com.br. Olha, só não tô fazendo propaganda não, tá, gente? Aqui é uma loja popular e tal. Então, ó, você tem aqui, basicamente, olha só. Você tem a foto do produto, o nome, o preço à vista, né? O parcelamento, e tem essa caixinha. E essa caixinha tem um playzinho, ó, que legal, para você ver o trailer do produto, e um coraçãozinho para você favoritar. Então, na página inicial, eu uso isso aqui. Aí eu vou lá em alguma categoria. Eu vou vir aqui em departamento decoração. É a mesma coisa, galera, olha só. É a mesma coisa. É de novo. A fotinho, o coraçãozinho, esse aqui não tem play porque não deve ter vídeo, tá? E o preço e o nome. Então qualquer categoria que eu entrar aqui, cara, ó, pet shop. É a mesma coisa, tá ligado? Então, ele usa esse mesmo visual em diversas páginas. Na página principal, na página de categoria, na página de busca, resultado de busca, em um monte de lugar. E aí, para não precisar ficar copiando, cara, esse texto, esse código toda hora, eles criaram um componente, por exemplo, se fosse um React, tá? Um componente chamado miniatura produto, certo? E aí, basta eles chamarem lá miniatura produto, como se fosse uma HTML, e automaticamente ele vai vir com todo esse visual. Pronto. Sacou? Ah, Daniel, mas como é que eu faço para diferenciar um produto do outro? Chegaremos lá. Esse parênteses do return é obrigatório? É obrigatório se for mais de uma linha. Se for mais de uma linha, é obrigatório. Olha só. Vamos voltar no nosso exemplo lá então e vou mandar imprimir um país item lista. Repara que agora vai mudar as coisas aqui. Ó. Em vez de mostrar agora a bandeirinha, o negocinho lá, ele fez isso aqui, ó, elemento da lista, elemento da lista, elemento da lista, tá vendo? Ou seja, para cada vez que eu escrevi isso aqui, que ele entrou no loop, ele foi aqui e chamou esse return, que é a função do país item lista. Sacou? Se eu mudar aqui, ó, elemento da lista, elemento de país. Ó, ele troca, certo? Então eu poderia vir aqui, ó, pegar esse código e colar aqui. Só que como eu disse para vocês, vai ter um probleminha. Por quê? Porque quando eu testar isso aqui, ó, ele falou que não achou a variável país. E realmente não achou. Tá? Vou tirar esse key aqui, ó. Esse aqui não vai aqui agora. Ele não achou a variável país. Certo? Então eu tenho que criar a variável país aqui, ó. Vou chamar ela. Criar ela. Const país recebe o quê? Não sei o que o país recebe, mas eu vou mostrar como é que você vai saber. Ó, quando eu chamei aqui esse componente, eu chamei ele sozinho, só chamei ele pronto, pá, foi lá e incluiu. Mas, a partir de agora, eu vou mandar a informação para ele. Então, eu vou mandar a variável props para ele, prop de propriedades, tá? Então, eu posso mandar diversas propriedades para ele, certo? Nesse caso, o país vai ser quem? Vai ser props.país. Tá? Vamos ver. Ó, não vai dar certo ainda. Deu um bug muito louco aqui. O país não está definido. Deu um bug aqui. Gravação. Não, tudo certo. Tá? Por quê? Porque o props não veio. Mas eu vou passar agora. Tá? Como que eu vou passar? Aqui, ó. País recebe país. Ou seja, eu estou passando para ele a propriedade país.
Igual quando você vai passar uma foto. Você não passa assim uma foto? IMG, SRC, você põe o www. Assim? Você não está passando uma propriedade, um atributo? Então, da mesma forma que você passou um SRC para foto, passou uma altura, passou uma largura. Opa. Eu posso passar propriedades. Só que o legal é que além das propriedades padrão que já tem, eu posso criar propriedades com o nome que quiser. Tá? Então eu criei uma propriedade que chama de país. Sacou? E agora eu estou passando a informação chamada país. Qual que é o valor dela? A variável país. Eu poderia mudar o nome aqui, tá? Eu poderia colocar assim, por exemplo, prop país. Mas não ia fazer muito sentido. O que eu quero que vocês entendam é, esse nome não tem que ser igual da variável não. Tá? A variável poderia ser outra coisa aqui. Aqui poderia ser cada país. Cada país. Certo? Então, ó, agora eu vou passar a propriedade país com o valor de cada um dos países. Então, quando eu faço isso, eu estou passando daqui para cá. E o const está pegando. Certo? Vamos salvar aqui, ó. Vamos tentar. Sacou? Então agora, cada vez que eu chamo um item da lista, que é isso aqui, opa, descolou aqui. Cada vez que eu chamo um item da lista, eu estou recebendo uma propriedade e eu estou pegando o país dessa propriedade. Dessas todas as propriedades que eu recebi. Eu recebi só uma, mas se tivesse mais, certo? Ah, e se eu quiser passar outra coisa, Daniel, eu quero passar, por exemplo, vamos passar cor? Cor. E eu vou passar aqui uma variável, um valor. Vou passar aqui red, vai. A cor vai ser vermelha. Então, ó, eu vou receber aqui agora a variável cor, opa, props.cor. Então eu passei agora país e cor. Ó, recebi país e cor. Vou usar aqui em algum lugar. Eu vou colocar o texto aqui, ó. Vou colocar região, vai. Span. Style. Eu posso usar o CSS aqui, ó. Uma espécie de CSS. Enfim, isso aqui não é o caso, não. Eu quero só dar um exemplo, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. Color, 2 pontos. E eu vou passar a variável agora que eu quero. Que é basicamente cor. Viu? Então, ó, quando eu passei a cor aqui agora, eu recebi a cor e mudei a cor do meu texto. Isso aqui é HTML, tá, gente? É CSS. Então, se eu passar um blue aqui agora, por exemplo, ó, todo mundo vai com a cor blue. Sacou? Então, quando eu crio um componente, isso que é massa. Você pode reaproveitar ele em diversas páginas, só que o mais legal é, você pode, por exemplo, reaproveitar eles de formas diferentes. Tá? Eu poderia ter uma versão da lista que ela é grandona e uma versão que ela é pequena. Vamos fazer isso? Isso é legal. Vou tirar essa cor aqui, ó. Eu vou criar o tamanho. Chamado size. O size vai ter o valor big e o valor normal, tá bom? Ó, big. Vou receber aqui o big, ó. Não, size, desculpa. Size. Vou tirar essas coisas daqui. Opa. Só para ver se tá aqui, beleza? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui no item país, eu vou perguntar. Eu vou perguntar se o size é igual a big. Se for igual a big, eu vou incluir aqui
um CSS diferente que vai fazer as coisas ficarem maiores. Vamos lá? Ó, vou colocar primeiro aqui, ó, o big. Não tenho CSS big, vou criar um aqui. Aqui eu tenho o bandeira. Bora criar o big aqui, ó. Big. Bog. Ó, big bandeira. Ou seja, se a bandeira for dentro do big. Eu vou falar. Eu vou dobrar o tamanho, tá? Vai ser 80 e o tamanho máximo vai ser 40. Ó, já dobrou. E o meu big de texto. De novo, bog. Meu Deus. Isso aqui dá pra botar direto. Eu vou falar com o tamanho da minha fonte vai ser 2 EM, ou seja, o dobro do tamanho também. Ficou muito grande 2. Vou botar 1,3, vai. Ficou bom. Tá? Então, esse aqui é o meu big. Tá? Com big e sem big. Ó. Sem big é o padrão. Com big fica daquele jeito. E como é que eu faço para saber se vai ser big ou não? Vou criar aqui uma condição, ó. Deixa eu pensar. Vou criar aqui uma class. Vou criar uma variável chamada class size. Tá? Eu vou falar o seguinte, ó. Se size for igual a big, então isso aqui vai valer big. Caso contrário, não vai valer nada. Opa. Aí aqui, ó, por que deu isso aqui? E aí eu vou botar aqui a outra variável aqui, que eu queira. Ah, não precisa botar isso não. Não precisa botar dentro da string, né? Eu vou botar aqui, ó, class size. Então, ó, class size vai valer big se o meu size for igual a big. Caso contrário, não. Tá? Então vamos lá. Ó, se eu mandar big aqui agora, ele vai mostrar big. Se eu mandar normal, vai mostrar normal. Sacou? Então você pode usar o mesmo componente com diferentes visuais. Você pode fazer um visual vertical, horizontal, sabe? Quer dizer, vertical e horizontal, sacou? Mas daí eu sou obrigado a falar, tipo, toda vez que eu tenho que mandar qual que é o size? Não, isso que é legal. Você pode não omitir, ó. Se eu omitir, tamanho padrão. Por quê? Porque se eu não falar nada, o size não é big. Você pode ter outros tamanhos também, o mini, sacou? Isso é só um exemplo. É só um exemplo que você pode fazer com um componente. Viu que massa? Você pode pegar um componente e reaproveitar ele em várias páginas diferentes. Em um lugar você pode botar a bandeira grande, em outro lugar a bandeira pequena e assim por diante. Tá? Essa é uma das vantagens de se usar componente. Daniel, pô, eu só pensei na dúvida e ele respondeu na mesma hora. Beleza. Então, entendido componentes, tá? Podem usar à vontade aí, criem componentes. Se você vai usar um código ali, um visualzinho em mais de um lugar ao mesmo tempo, compartimenta ele, faz um componente para ele. Você vai usar só num lugar, mas você acha que faz sentido ele ficar sozinho, cara? Põe um componente também, tá bom? Vamos usar esse recurso que ele me dá, tá bom? E eu posso passar quantas informações eu quiser, viu? Então vamos lá, vamos agora para rota. Rota também é simples, você vai ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com rota agora. Isso que é massa também.
só abrindo um parênteses aqui. Olha como a nossa página inicial está clean. A página inicial não tem nada, cara. O que ela tem aqui, ó? Eu digo assim, a função principal. Ela tem aqui, ó, a aula do React e tal. Tem um botãozinho aqui, beleza. Você poderia compartimentar isso aqui também em outro componente, chamar isso aqui de componente lista países, dá pra fazer também. E um componente está dentro do outro, tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Só que aí eu preciso mexer na lista. Cara, não tá aqui. Você vai lá, ó, mexe só aqui de boa, ele já vai responder. Fica tudo separadinho, como se fosse função mesmo. Tá? Igual a orientação a objetos também, bem compartimentado. Então vamos lá, primeira coisa que tem que fazer para usar a rota. Vamos importar aquele pacote que eu instalei agora há pouco, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Quais rotas eu vou utilizar? Porque essas rotas aqui tem um monte, tá? Depois vocês podem olhar na documentação lá que vocês vão ver como funciona. Eu vou importar 3 componentes desse arquivo. Por que eu estou abrindo essa chave? Sabe por quê? Porque aqui, ó, aqui eu importei sem chave, vocês viram? E aí quando eu importo sem chave, ele pega para mim quem? A função principal. Se eu tivesse uma outra função aqui, ó, function, por exemplo, só a bandeira. Vou até fazer isso, cara, só para vocês verem. É bom, faz sentido, tá? Faz sentido isso aqui. Ó, vou criar só a bandeira. E aí eu vou receber aqui o props. Igualzinho, tá? Eu vou pegar o país, porque eu preciso do país para mostrar a bandeira. Vou dar um return, tem que retornar a informação. Aqui, ó, eu vou retornar, nem preciso retornar um parênteses, vai ser uma linha só. src, abre, ó, país.flag. Eu vou usar esse class name aqui, só para aproveitar, para não ficar muito grande. Ó, criei uma outra função, certo? Então agora eu tenho 2 componentes no mesmo arquivo. Eu tenho o componente país, item, lista e o componente bandeira. A bandeira, cara, vai me retornar só a bandeira. Já o país, item, lista vai retornar a bandeira, o nome e a região dele. Como que eu importo esse cara? Assim, ó. Como ele não é uma função principal, vou colocar aqui, ó, bandeira. Eu tenho que botar um export, cara. Se não me engano. Vamos lá. Então aqui, ó, agora em vez de mostrar o país item lista, vou mostrar só a bandeira. Legal, né? Só lembrando, tá? A gente tem que exportar a função. Ó, se eu exportar, não dá certo. Todas as funções que eu quero utilizar como componente tem que ser exportada. Eu posso ter uma função interna que faz um cálculo, tipo, calcula medidas da bandeira. Isso aqui eu não quero exportar, tá? Mas se eu quero exportar, eu tenho que usar o export. Eu quero usar como componente. Qual que é a diferença dessa para essa? Se eu só dar um import aqui, ó, esse cara aqui vai ser esse cara aqui, ó, a minha função principal, a default, a padrão. Agora as outras exportações eu tenho que vir aqui, ó, entre chave, listar uma a uma. Isso aqui é útil por quê? Porque às vezes, igual eu falei, eu quero fazer várias coisas, vários componentes que fazem sentido juntos, tá? Imagina você tem um componente de botões no seu site. Aí você tem um botão de favoritar, que tem uma estrelinha. Você tem um botão de like, que tem um joinha. Tem um botão de compartilhar, que tem a setinha pro lado. Entendeu? Então você quer ter aqueles... Cada um com um comportamento diferente, cada um vai chamar uma rota diferente no seu sistema. Não é só visual, sacou? E aí faz sentido para você ter esses botões juntos. Então você pode criar lá um arquivo chamado botões.js e exportar vários componentes. Botão like, botão curtir, botão like, botão favoritar, botão compartilhar. E aí você pode ter um botão padrão, que é só botão, que é um botãozinho cinza, só com texto, sem ícone, por exemplo. Sacou?
Então, olha que interessante. E olha como o site ficou legal. Vou salvar aqui. Sem de cagada aqui. Ficou um visual ok. Porra, é legal. Às vezes você pode fazer o seguinte, ó, se a tela do cara for pequena, chama tal componente. Se a tela for grande, chama outro componente. Tá? Já viu site de loja? Site de loja faz isso. Acho que o Magazine Luiza faz isso também. Ó. Dá pra você escolher como é que você vai listar as coisas. Aqui não tem, não. Porque às vezes tem como você listar, né? Eu quero listar em miniaturas, quero listar um embaixo do outro. Então você pode simplesmente trocar, cara, em tempo real, inclusive, tá? Sem precisar atualizar a página, você pode trocar um componente por outro. Então você pode mostrar um negócio com muita informação ou com pouca informação. Show de bola. Beleza? Então, ó, vou voltar o lista lá. País, item lista. Ó. Viu que legal usar componente? Isso aqui é tudo para explicar isso aqui, ó. Que eu queria... Que agora eu não vou importar o principal, eu vou importar algumas funções lá, alguns componentes. Vou importar o rota, o browser route, se não me engano, e o switch. Os nomes são feios, mas é fácil de entender, tá? Ó, React Router DOM. Ou seja, eu estou importando isso aqui, esses três caras, da minha biblioteca de rotas, certo? Primeiro, eu tenho que ter uma rota. Eu tenho que, para definir a rota, cada endereço, entre aspas, da minha aplicação, de uma seção específica, a seção de usuário, seção de perfil, seção de pedido, tem que ter uma rota. Então eu vou usar o componente rota. O browser route vai ser o quê? Para mim escolher entre uma rota e outra. O browser route eu tenho que colocar entre as rotas, porque eu posso ter lá 10 rotas, certo? Eu tenho que colocar elas entre o browser route, para quê? Para ele, digamos, entender que essas rotas vão andar concomitantemente, digamos assim, sabe? Elas vão funcionar juntas, sabe? Cada rota vai levar para um lugar. É para agrupar as rotas, digamos assim. E o switch é para garantir que você vai tirar uma rota e colocar outra por cima, certo? Vocês vão entender quando eu começar aqui. Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou justamente compartimentar. Eu vou pegar agora, ó, aqui no componente, eu vou criar um arquivo chamado lista países, lista países.js, tá? Ó, export não, viajei. Import React, tem que ter from Jesus, React. Vou exportar, export default function. Vou chamar de lista países. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Certo? E aí, cara, o lista países vai ser basicamente isso aqui, ó. Isso aqui tudo eu vou copiar e colar aqui no... Só que eu vou colocar aqui, ó. Listagem de países. Vou pegar a função aqui também. Isso aqui tudo. Vou tirar daqui agora. Eu prefiro tab com 4 espaços. Então, eu tô só mudando, né, gente? O que tá com erro aqui? Esse erro aqui tá louco. Não é pra estar com erro, não. E aí eu vou tirar isso aqui tudo. Eu vou só colocar um H1 aqui, por exemplo. Página inicial, só pra gente testar. Página inicial. Ah, detalhe. Aqui, ó. Eu vou importar esses componentes agora. Eu tenho que importar ele aqui, ó. Tá na mesma pasta.
Por quê? Porque agora, ó, meu componente está sendo importado aqui dentro do lista países. Certo? Então tem que lembrar de importar esse cara e a bandeira para dentro desse cara. Então beleza. E agora eu vou importar o lista países para cá. Import lista países from componentes barra lista países. Vamos ver. Ó. Então, gente, a única coisa que eu fiz foi dar uma volta. Tá? Use state. Ah, eu preciso importar esse aqui, ó. Aqui no lista países que eu esqueci. Ó, a única coisa que eu fiz foi dar uma incorporada. Então, antes, estava tudo na página inicial, o meu lista países. Agora eu criei um componente lista países para colocar aqui. Então, ó, em vez de colocar a página inicial, eu vou colocar aqui, ó, lista países. Beleza? Sacou? Então, olha que interessante. Minha página inicial tem o lista países. Certo? O lista países é esse cara aqui. É esse componente. Que é aquele componente que tem uma funçãozinha para carregar países e tal, um botãozinho. E aí quando eu clicar aqui, ó, ele carrega vários componentes países item lista. Que é esse cara aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Sacou? Então você começa a compartimentar as coisas. Então vai ficando bem organizado. Agora, na minha página inicial, se eu colocar a lista países de cara, ele sempre vai mostrar o lista países aqui, na minha página inicial. Ó. Vou atualizar a lista países. Só que eu não quero. Aí que tá interessante. Agora que eu vou usar a rota. Sacou? Eu vou escolher quem vai ser minha rota principal e vou criar outras rotas. Tá? Vamos lá. Então, ó, eu vou tirar aqui essa div aqui. Não vou colocar. E eu vou colocar tudo dentro de um browser router. Ó, browser route, certo? É uma tag, como se fosse HTML. E dentro dela agora, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um switch. Ou quase isso, um switch. Para quê? O browser router, como eu te disse, é para englobar as rotas. E o switch é para garantir que eu vou acessar uma rota de cada vez. E agora eu vou criar minha rota. Route. Qual que é o caminho da minha rota? Path. Ó, raiz, barra. Quando isso acontecer, eu vou carregar qual componente? Lista países. Só isso. Eu falei para ele o seguinte, ó. Cara, browser route is not supported command. Browser router. Escrevi errado. Tem um R no final, galera. Vou colocar dentro de uma div isso aqui. Peraí. Estou esperando para esse closing tag for browser router. Ah, tá. Eu arrumei só não abrir e não arrumei no fechar. Nada a ver esse livro aqui. Explodiu. Ah, já deu. Porque não tinha carregado. Beleza? Então, olha que interessante. Criei minha primeira rota. Barra. Certo? Então, olha só. Se eu entrar nessa rota aqui, o que vai acontecer? Eu vou, aqui a raiz, ou a página inicial, eu vou entrar, eu vou chamar o componente lista países. Aí eu vou criar outro componente aqui. Um componente chamado perfil, que é como se fosse o perfil do usuário, tá? Perfil.js. Mesma coisa, ó. Import React.
React, export, default function, perfil, return, h1, perfil do usuário. Ó, isso aqui não vai ter nada, vai ser só uma página chamada perfil do usuário, tá? Só para mim ver, só para dizer que funciona. Agora eu vou criar uma outra rota. Primeiro eu tenho que importar esse cara. Sempre que eu for usar um componente, tem que importar ele, tá? Ó, vou importar o perfil from página atual, barra componentes, barra perfil. Então agora eu tenho o lista países e o perfil. Bora criar uma rota para o perfil. Route. Qual é o caminho? Path igual barra perfil. Qual componente tem que carregar? Perfil. Então agora, se eu digitar barra, quer dizer, se eu não digitar nada, ele carrega o lista países. Se eu digitar barra perfil, ele vai carregar a página perfil. Sacou? Não vai dar certo ainda por um simples detalhe. Ó. Vou botar barra perfil. Caiu na mesma página. Por quê? Porque bateu. A rota deu match aqui. Sabe o match do Tinder? É igual. Ele estava procurando uma barra e ele achou a barra. Por quê? Porque eu botei aqui, ó, 3000 barra perfil. Ele achou a barra e já acabou. Só que eu não quero isso. Eu quero assim, ó, eu vou dar um exact aqui. Pra quê? Isso aqui quer dizer o seguinte, cara, só carrega isso aqui se você encontrar uma rota exatamente igual a só barra. Ou seja, a barra perfil agora é outra coisa. Ó, deu certo. Então se eu colocar barra perfil, eu vou para qual componente? Componente perfil. Se eu colocar página inicial, ele vai para qual componente? Componente lista países. Sacou? Então agora com as rotas eu consigo traçar os caminhos. E eu posso trocar essas coisas aqui em tempo de execução. Quer ver? Agora vai ficar interessante. Para acabar, tá? Última coisa. Eu vou criar agora aqui um componente chamado país. O que esse país vai ser? Esse país, cara, basicamente, ele vai ser o nome do país, bonitão lá, com a bandeira grandona e só. Vamos enrolar muito não. Tá? Vamos lá. Import React from React. Export default function país. E aí aqui eu vou dar um return. Vou caprichar muito não, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, Brasil. E embaixo eu vou botar a bandeira do Brasil, simplesmente. Tá? Bem simples mesmo. Ai, o meu coisa tá falando esses erros, porque esses erros não... é de Alegre. Não, não é de Alegre, esse aqui não é de Alegre, não. É uma coisa importante, gente. Todo return tem que estar dentro. Isso aqui era erro de verdade. Todo return tem que... porque tem que estar dando um erro aqui de Alegre, esse aqui, ó. Às vezes o meu coisa está travando aqui. Ó, isso aqui é importante. Todo return que você usar no React, ele tem que retornar apenas um elemento HTML. Por exemplo, uma div. Mas dentro da div pode ter um monte de coisa. Eu não posso ter isso aqui, ó. Por quê? Porque está retornando dois. Está retornando esse e esse. Isso é dois comandos. Não pode. Sacou? Então, eu tenho que pegar esses dois caras e colocar dentro de um só. Repara que todos estão assim, ó. O perfil é só um cara, então não tem problema. O lista países, ó, tem esses três caras aqui. H1, button e div. Eu tive que colocar dentro de uma div, senão tava pau. Tá? Aqui também, ó. Tive que colocar dentro de uma div, porque tem o img e mais alguma coisa. Aqui eu não precisei, porque é só um elemento, tá? Então não se esqueçam, sempre tem que colocar um elemento envolvendo todos os seus elementos HTML. Certo? Vou pegar aqui
Rapidão. Vai travar, vai travar, vai travar. Travou. Brasil, vou pegar a bandeirinha do Brasil aqui. Só para questões de teste. É óbvio que isso aqui vai estar bonitinho ali depois. Ó. Beleza, bora testar? Bora vir aqui, ó. Bora criar uma rota. Vou importar primeiro o país, tá? Não pode esquecer de importar. Import. País. From. Tá na pasta componentes, né? Barra. País. Agora eu vou criar uma rota para o país. Route. Qual que é o caminho dele? Barra país. Vou botar em português mesmo. Qual componente eu quero carregar? País. Bora testar? Então, ó. Se eu colocar um barra país aqui. Brasil. Show! Mas não é assim que você vai navegar. Você não tem que obrigar o cara a ir lá em cima e ficar... Pô, ninguém merece, né? Entrar lá em cima e ficar digitando o endereço. Tem que usar botõezinhos. Então vamos usar. O que a gente vai fazer então? Vamos colocar isso aqui, ó, como botãozinho para quando o cara clicar, ele ir para uma rota específica. Sacou? Agora começa a ficar interessante. Vamos pegar aqui a lista países, ó. Na verdade não é a lista país não. Na verdade é o país item lista. Porque lembra que isso aqui é um componente? Né? Isso aqui que é o nosso componente. Então vou fazer isso aqui virar um link, cara. Eu poderia criar um A aqui, ó. Certo? Para fazer isso aqui virar um link. Vou botar aqui, ó. href igual... Só um exemplo. Ó, virou um link. Não vou mexer no visual aqui não. Tá? Só que o A, o âncora, o que ele faz? Ele te leva para uma outra página. Ou para a mesma página, se você colocar um hashtag lá, tá? Mas o comportamento dele é para um HTML convencional. Ou seja, para ir para outra página. Ele não trabalha com o SPA, com Single Page Application. Sacou? Que é carregar tudo na mesma página. Então ele vai tentar te levar para outro lugar. Não é isso que você quer. Então o A não vai servir para você. Mas aí que é legal. Essa biblioteca que a gente importou agora, o React Router DOM, ele tem também isso aqui, ó, import, um carinha chamado link. E esse link, cara, é basicamente o A, funciona igualzinho o A, só que ele entende de rotas. Isso é massa. React Router DOM. Fala direito. Então aqui, ó, em vez de colocar um A, vou colocar um link. Certo? Esse link aqui, gente, é um componente. É um componente que esse cara importa para mim. Como eu estou trabalhando com rotas, ele me dá tanto as ferramentas de eu organizar minhas rotas, quanto as ferramentas de eu navegar nas rotas. Isso é muito legal. Ó, e aí no link ele tem o atributo to, que é para, né? Para onde que eu vou? Vou para barra país. Ou seja, ele vai entrar nesse endereço localhost 2.3000 barra país. Quando ele fizer isso, ele vai vir aqui procurar qual que é o barra país esse. Vai inserir o país aqui. Quer ver? Bora salvar. Ó, agora eu estou com a minha agonia não permite. O designer que mora em mim não permite que eu aceite esse tipo de coisa. Color. Opa! A.
Agora sim. Eu nasci, gente, no dia do publicitário. Então, o publicitário que mora em mim não consegue ver. Que viagem. Então, ó, quando eu clicar aqui agora, ó, vou clicar aqui, pá! Foi pro barra país. E o legal, cara, é que ele funciona com o navegador, ele se integra no navegador. Então, se eu clicar no voltar aqui, ó, ele funciona, ele volta. Tá? Mas eu tenho que voltar aqui, mas enfim. É porque o ideal não seria você ter esse botãozinho aqui da hora, né? Sabe? Então, ó, se eu voltar, ele volta realmente. Opa, voltei demais. Só que qual que é o problema que eu tô tendo aqui? O problema é, tô indo sempre pro Brasil, perceberam? Perceberam, óbvio. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ir para a página do país específico. Deixa eu ver aqui como é que funciona a busca. Vamos pelo código, né? O código é sossegado. Ó, se eu entrar pelo código aqui e colocar BRA, 1, 2, 3, vai pro Brasil, né? Isso. Então vamos passar esse código aqui. Bom, esse código ele tá aqui aonde? Não tô achando o código. Ah, aqui ó. Alpha 3 Code. Então vamos pegar essa propriedade Alpha 3 Code aqui, certo? E colocar o seguinte, ó, país, vamos usar aquela, vamos usar aspas, porque eu vou colocar uma variável aqui no meio. Beleza? Aí eu vou colocar barra, aí eu vou colocar uma variável aqui no meio. E eu vou colocar país.alpha3code. Por quê? Porque agora eu quero pegar, eu não quero ir para qualquer país, eu quero ir para um país específico. Então olha o que vai acontecer agora, o comportamento disso. Ó, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. Porque você não está vendo, mas ele tá país barra DZA. O que é DZA? Não sei que país é esse. Nem li. Bélgica. Vou colocar na Bélgica aqui, ó. Bel. Essa Bel. Vamos supor Bélgica. Sacou? Então agora eu tô passando, beleza, agora tá legal. Eu tô passando qual país eu quero ir. Agora eu tenho que pegar isso na rota. Porque a gente tinha feito uma rota que não liga para qual país. Eu tô só dando barra país. Barra país entrou, já era. Então vamos fazer o seguinte, ó. E aí, galera, vai ser exatamente igual ao Node. Sacou? Você faz o seguinte aqui, ó. Você põe um barra, 2 pontos, vou chamar de code, de código. Tá? E aí, você pode pegar esse código aqui no país, né? País. Aí eu vou receber o props, agora, e eu vou pegar esse código. Quer ver onde? Const code igual params code. Se eu não me engano é isso. Não é params. Peraí, deixa eu pesquisar aqui que eu me esqueci, cara. Cadê?
Ah, tá. É match.params. É props. Ponto. Deixa eu ver aqui. É props.match.params. É. Esqueci. Eu também que palavra é difícil, né? Ó. BRB. Certinho. Ah, tá dando um erro aqui, uma coisa que eu esqueci. Lá atrás, tem que colocar, depois eu vou arrumar. Tá, então, ó, tá pegando o código. Gente, pra pegar é assim, tá? Você pega... Tá dentro do props, dentro de match, dentro de params.code. É um pouquinho diferente do Node, mas o princípio é o mesmo. Detalhes, você pode pegar assim, ou pode pegar usando desconstrução, igual eu ensinei pra vocês na aula passada. Você põe um code aqui, ó, recebe props.match.params. Aí automaticamente ele vai pegar params.code. E se tiver mais de um, você pode receber mais de um ao mesmo tempo. Você poderia pegar code e name, por exemplo, se tivesse dois. Tá? Então vamos lá. Peguei o código, então vou fazer o seguinte. Vamos puxar as informações desse país aqui. Fazer igual o lista de países aqui, ó. Carrega países. Vamos lá. Lembrando, hein? Vamos fazer agora React. Const, eu vou criar a variável país. Detalhe, país vai ser um estado, tá? Então, ó. Vamos importar o use state. Lembra do estado? Vamos fazer um estado aqui. Faz tempo que a gente não faz o estado, né? Semana passada a gente fez, vamos fazer hoje de novo. O último estado. Vamos lá, ó. País, set, país. O que isso quer dizer? É o nome do meu estado, a variável que eu vou guardar as coisas. Set país. O cara é responsável por alterar o meu estado. Eu não posso alterar de uma vez. Recebe use state. Por padrão, vai estar vazio. Vai receber um objeto vazio. Tá? Vou criar a função aqui, ó. Carrega país. Esse carrega país, ele vai vir aqui, vai procurar esse endereço e vai passar para mim aqui, ó, code. E aí, quando tudo tiver carregadinho, ele vai encher a minha variável país. Sacou? Então, ó, vai chamar o carrega país, ele vai procurar o país com esse código. Quando estiver pronto, ele vai lá e vai colocar o valor que ele carregou dentro de set país, ou seja, set país vai receber o valor do meu país. Tá bom? Só que agora eu preciso chamar essa função. E isso é um pouquinho complicado. Não é complicado, mas não é tão fácil como simplesmente chamar uma função. Se eu colocar isso aqui, ó, isso aqui vai dar um problema danado. Eu vou inspecionar aqui. Set país is not a function. Linha 10. Que porra é essa? Ah, tá, é porque eu tava atualizando aqui. Não, mas deu de novo, pô. Set países não era function? Ah, aqui é colchete, tá, gente? Não é chave, não. Viajei. Agora sim.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um... Em vez de dar isso aqui, eu vou dar um print aqui. Carregou. Tá? Carregou a Argélia aqui, ó. Só que você reparou que ele carregou 2 vezes. Ó, aqui embaixo, ó. Eu mandei dar um print, tá? Quando ele carregasse. Carregou 2 vezes, vou atualizar de novo, ó. Agora carregou uma vez só. Vamos voltar aqui. Vamos para outro país. Austrália. Carregou a Austrália aqui. Do jeito que está aqui, vai carregar uma vez só. Nesse modelo aqui. Mas, ó, eu não posso simplesmente vir aqui e chamar a função. Sabe por quê? Porque isso aqui é um componente. Tá? E quando você tem componente, as coisas não podem ficar soltas por aí. Tá? Ele tem todo um ciclo de vida, que a gente chama. Tá? Ele tem um momento de criação de componente, um momento de renderização, que é mostrar as coisas na tela. Ele tem um momento de atualização de valores. Ele tem um momento de destruição dele quando ele vai, quando ele é removido, tá? Então ele tem uma série de etapas que ele tem que cumprir para funcionar, para funcionar muito bem. E quando você chama uma função assim no meio dele, você está entrando no meio do ciclo de vida dele. Isso aqui pode dar uma série de problemas. Ele pode chamar isso aqui mais de uma vez. Pode virar uma bagunça. Então, ó, você nunca pode chamar uma função solta assim aqui dentro da sua função do componente, tá? Se você quer chamar uma função de inicialização, logo que você começa, tipo, eu entrei pela primeira vez aqui, tá? Eu não quero mostrar a bandeira do Brasil. Eu quero fazer o quê? Eu quero carregar um país. E quando esse país estiver carregado, aí sim eu mostro a bandeira do Brasil. Sacou? Então, ó, o que você vai fazer então? Você vai usar, além do useState, o useEffect. Tá? O useEffect é uma variável, é uma função que você vai chamar. Tá? Eu vou criar uma arrow function aqui. E essa função, ela é chamada toda vez que algo acontece. Que algo? O que é o useEffect? Quer dizer o seguinte, ó. Ele vai surtir efeito, tá? Sempre quando alguma coisa acontecer. Por exemplo, sempre que um estado mudar de valor. Tá? Imagina que tem um estado lá paradinho, ele fica vigiando. E aí toda vez que esse estado muda de valor, ele vai lá e tem que fazer alguma coisa. Quer um exemplo? Imagina que você está fazendo uma compra em uma loja virtual. Você tem o seu carrinho de compras, certo? E aí você tem um estado chamado quantidade de produtos, que é o número de quantidade de produtos que você tem lá. Aí, você tem um lugar onde tem o preço do produto. Só que você não quer ficar toda hora vendo sozinho lá. A cada 3 segundos ele vai lá e atualiza o preço, para ver se o cara mudou ou não. Você faz o que então? Você põe um useEffect para vigiar a variável de quantidade, o estado de quantidade. Toda vez que essa quantidade aumentar ou diminuir, toda vez que a quantidade mudar, ele dispara essa função. E aí eu vou fazer o quê? Vou lá e atualizo o preço. Certo? Então, ó, se eu vou querer que ele faça, se eu colocar aqui o país, entre essa chave aqui, não é chave aqui não, de novo coloquei chave, é colchete. Se eu colocar país aqui dentro de colchete, quer dizer o quê? Toda vez que o estado mudar, ele vai executar isso aqui. Adicionou um país, chamou isso aqui. Tirou um país, chamou isso aqui. Tá? E se tiver mais de um estado, por exemplo, a variável país e a variável quantidade, qualquer uma dessas variáveis aqui que for alterado, ele vai chamar essa função. Tá? É como se fosse um listener, certo? Só que ele vigia um estado. Só que eu não quero que ele vigie nenhum estado. Eu quero que ele execute uma vez quando o componente for criado. Uma vezinha só. Então eu tenho que deixar isso aqui em branco. Ó. Aqui, nesse colchete,
é a lista de estados que ele vai vigiar para chamar essa função. Se eu deixar em branco, ele vai executar uma única vez quando o componente for criado e só. E é o que eu preciso aqui. Eu preciso que essa função carrega país seja chamada uma única vez quando o componente for criado. Quando isso acontecer, eu vou lá e faço o quê? Mando carregar o país e mostra o país aqui para mim. Vamos ver se vai dar certo? Ó, vou atualizar aqui. Beleza. Já carregou a Austrália. Ó. Demorou um pouquinho, carregou a Austrália. Certo? Vou fazer uma coisa interessante agora. Eu vou criar um outro use effect para mostrar para vocês como é que ele funciona. Para vigiar minha variável país. Eu vou dar 2 consoles quando isso acontecer. Eu vou dar um console.log, ó. País teve seu estado alterado. E na linha de baixo eu vou mostrar qual o valor de país. Tá? Ó, eu vou dar F5, fica ligado aqui na direita. Deixa eu atualizar aqui. Ó, país teve seu estado alterado. Primeiro foi em branco, depois... Não, na verdade ele mostrou só isso aqui, ó. Eu vou tirar esse console.log daqui agora. Sete país, porque não tinha mudado. Olha o que vai acontecer agora. País teve seu estado alterado. Vazio. Ou seja, quando eu criei o estado país, eu criei ele com que valor? Vazio. Mas é um valor. O estado teve uma alteração. Ele não existia, ele começou a existir. Então ele fez o quê? Chamou o useEffect. O que o useEffect fez? Escreveu o país, teve seu valor alterado, aqui ó, e mostrou o valor dele. Depois, ele foi lá, carregou o país, normal. E aí quando eu carreguei o país, eu chamei a função setPaís. O que a função setPaís faz? Altera o estado da variável país, certo? Então ele chamou de novo o useEffect. Ó, país teve seu estado alterado. E mostrou aqui para mim qual o valor novo da variável barra estado país. Sacou? Então isso aqui é muito interessante para você ficar vigiando estados. A hora que alguma coisa acontece, você vai lá e troca. Sacou? Vamos fazer então agora. Ó. Olha que legal. Vamos botar o nome do país. País.name. E vamos botar o endereço do país. O endereço desculpa. Da bandeira. País.flag. Vou fechar aqui, ó. Olha que interessante. Eu venho aqui agora. Escolho um país, Armênia. Armênia. Muito legal? Detalhe. Você viu que ele demora um pouquinho? Por quê? Porque está pegando lá na API essa informação, certo? Olha o que eu posso fazer. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar um estado aqui chamado carregando. Eu vou chamar o set carregando. Olha que legal isso. Eu vou falar que o state. Que o valor padrão do carregando é true. O carregando vai ser o seguinte. Ele está carregando as informações ainda. Pode demorar um bocado. Tá? Então, se o carregando for true, ele está carregando as informações. Se o carregando for false, já carregou. Terminou. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer um if. Deixa eu ver uma forma mais didática de fazer isso. Não sei se vai dar certo, não.
colocar o if assim, não vai dar pra usar o if assim não. Sabia que não ia dar, eu tentei de teimoso. Vou fazer do jeito mais didático. Eu ia fazer um jeito diferente aqui, mas se qual é o nome? Ó, se carregando, return aguarde. Caso contrário, vai entrar aqui. Ver se vai dar. Ó que legal. Carregando tá true, não tá? Beleza? Então, ó, se o carregando tá true, ele vai entrar sempre, vai dar o return aqui, nunca vai dar o return aqui. Concorda comigo? Massa. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu tô vigiando o país aqui, não tô? Sempre. Toda vez que eu atualizar o país, eu vou ver se ele é vazio ou não. Ó, se país for... Ó, se eu vou botar diferente país, ou seja, se ele for vazio, vai. Deixa assim mesmo. Se for vazio, eu vou fazer o quê? Set carregando, recebe true, porque está carregando ainda. Caso contrário, quer dizer que está cheio. Set carregando, igual falso, ou seja, parou de carregar. Vamos ver se vai dar. Deu. Ó, você vai ver o aguarde bem rápido aqui, ó. Você viu que apareceu o aguarde bem rapidão aqui? Pá. Deixa eu ver se eu consigo mudar a velocidade da internet. Eu vou simular uma rede mais lenta aqui. Eu vou simular aqui uma 3G boa, vai. Vamos lá. Nossa, aí. 3G tá boa não. Vamos uma 4G, vai lá. Vamos ver. Nossa, mas que carroça. Ah, deu. Abriu. Demorou demais. Vai mostrar o carregando aqui, quer ver? Não apareceu. Ou eu posso botar isso aqui também, ó. País eu posso botar como undefined, ou seja, indefinido. Mas talvez faça mais sentido para quem não tem muitas manhas aí. Se país for igual a indefinido, ó, agora o pessoal aguarda, você viu? Fica melhor assim. Viu? Então, ó, isso é massa também. Tipo assim, você dá resposta visual para o usuário. Não tem aquele negócio de você entrar no site e ficar, será que vai, será que não vai? Sabe, será que está carregando? Será que deu pau? Então você pode controlar isso. Então, ó, você manda um aguarde aqui, o cara sabe que está carregando. A hora que terminar, ele não vai entrar aqui, vai entrar aqui. Vai carregar bonitinho. Então tá lá, nossa aplicaçãozinha, ó, simples em React, onde você tem a página inicial, você escolhe um país aqui, Camboja, Canadá, Chile, Ilha de Natal. Pô, vou ter que entrar aqui. Sacou? Ó, a rota bonitinha aqui, ó, barra países. Sacou? Você faz isso duas vezes. Então é isso, tá? Você pode usar rotas para navegar entre as diferentes seções do seu site. E você pode usar componentes para compartimentar as informações do seu site, para que elas façam sentido quando você repetir informações.
E também para você controlar as rotas. É legal você ter uma seção para cada coisa. É legal você ser organizado, tá, gente? Você pode criar na pasta componentes aqui, por exemplo, uma pasta chamada seções, onde você tem as seções do site, tipo a seção de listar países, seção de perfil de usuário, seção de login. Então, são como se fosse a página em si. E você pode criar uma pasta de componentes que são componentes variados, por exemplo, um botãozinho, uma, uma bandeirinha, sabe? Uma caixinha que mostra o nome do país e a bandeira para o cara clicar, sacou? Então é bom você dividir o que são componentes úteis do dia a dia, para você colocar em vários lugares do seu site, e o que são aqueles componentes que são a página em si, a lógica da divisão do serviço do seu site. Não sei se ficou bem claro a explicação. E é isso, cara. Ó, tô com o trabalho aqui. Vou hospedar agora. Antes que eu me esqueça. Vou hospedar agora, ó, minha senha aqui, ó. Uou! A senha tá salva, tá, gente? Não vou nem voltar aí que não vai dar pra ver, não. Vou colocar aqui no disco virtual. Acionar arquivo. Trabalho. Esse trabalho vai se chamar React. Já está no portal em alguns minutos. Estamos aqui na minha pasta de disciplinas. Tá lá. Trabalhinho valendo 40 pontos. Vocês vão se divertir a valer aí. Tem até o dia 9 para fazer. Tá? Vocês vão fazer uma aplicaçãozinha em React. Lá tá tudo descrito. Vocês abram lá, leiam certinho. Qualquer dúvida, chamem-me no WhatsApp. Se vocês quiserem. Tem umas coisinhas que eu vou falar. A semana que vem vai ter aula, tá? Tem um sisteminha de login lá que eu vou pedir pra vocês fazerem. Já pedi, tá no trabalho lá. E então semana que vem eu vou dar umas dicas sobre isso, tá? Como é que você armazena a senha no banco de dados, qual é uma forma interessante de você fazer uma autenticação, tá? A autenticação que vocês vão fazer vai ser bem simples, vai ser basicamente bater nome e senha e já era. E-mail e senha e já era. Mas a gente vai falar um pouquinho de token, não vou implementar porque não vai dar tempo. Tá? Mas a gente vai falar de diferentes formas de autenticação, o que é seguro e o que não é seguro. Cookie é seguro? Sessão é seguro? O React trabalha com quais opções? E as outras tecnologias? Tá? JWT, como é que eu faço para fazer autenticação em celulares? Tá? Tipo assim, eu vou falar do JWT que é muito interessante. Quem quiser implementar o JWT, pô, perfeito, mas eu já adianto para vocês que é um pouquinho mais complexo. Beleza? Estou aqui brincando com as minhas canetas coloridas. Então é isso. Será que tem alguém ainda? Não sei. Você já saiu para jantar? Estou aqui falando sozinho porque é meu trabalho falar até o final da explicação. Quem que é Lufemo 94? Eu sei que fez umas perguntas aí durante a aula, mas eu não lembro de você não, cara. Esse nome aí me é estranho, Lufemo. Tem. Ah, tem. Tô lendo é que eu trabalho. Ou seja, pera aí, deixa eu ler essa porra aqui. Depois que eu ler, talvez a gente vê se pode ou não pode. Tá liberado ou não tá. Estou lendo o trabalho. Vou dar mais uns segundos aí pra vocês fazerem uma réplica aí, fazer uma pergunta. Tô tirando o café da minha mesa aqui, reparando. 40 pontos. Me silenciou. Mas é o resto, Nayara. Eu realmente não sei
Não sei se você mandou, tá? Tipo assim, não lembro mesmo. Você mandou o último trabalho já, mas até o trabalho 3 você tirou total, tá? Você tirou 10 no primeiro, 10 no segundo, 15 no terceiro. Quase cortei minha cara. Então se você tirou 25 você já passou. Mas compensa você fazer, tá? Principalmente para a presença, precisa da presença. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. É pra entregar no que vem, bastante tempo. Não terminou mesmo não, mas então é isso. Porque eu realmente não lembro se tinha enviado ou não. Bastante tempo, cara. Ano que vem, ó, 2021. Assim, tá aí até o dia. Vou ser sincero com vocês, tá aí até o dia 9, mas vocês sabem que depois tem o tempo extra, né? Pra quem não conseguiu acompanhar. Então, assim, não entreguei dia 9, vou fazer o quê? Dar bomba? Não, você vai ter as outras 2, 3 semanas lá, não lembro quanto tempo, pra entregar. Então, beleza, vocês têm esse tempo, tá? Não faz diferença pra mim, não. É diferente, por exemplo, de quem entregou e não vai. É diferente esse período, gente. O cara que não conseguiu acompanhar, que não entregou, vai ter o prazo para entregar mais, do que o cara que, vamos supor, entregou e tudo errado, tá? Uma coisa é você ficar com 40 pontos entregando todos os trabalhos. Você reprovou, tá? Aí você tem recuperação. Outra coisa é você não conseguir entregar as coisas, e aí você tem esse tempo extra. Aí você vai falar, pô, mas então é melhor não entregar. Sim, só que o cara que entregar também atrasado, eu vou corrigir. E se ele tirar 40 notas, ele também vai ter que fazer recuperação. Só que a diferença é que ele vai ter menos tempo. Tá? Imagina que você me entrega dia 9. E aí você tirou 50 pontos. Aí você vai fazer recuperação. Aí você vai ter lá 3 semanas para fazer recuperação. O cara que me entregar tudo no último dia, não tem tempo para fazer recuperação. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, assim, uma coisa é você entregar e não ter nota, e outra coisa é você não entregar e ter o período para fazer. Só que já vou avisando, eu não sei o que aconteceu com a turma de vocês. Vou parar a gravação aqui, porque acho que ninguém que for nessa aula precisa saber desses detalhes.